Olá, sejam bem-vindos ao Mundo na Zona, o nosso programa semanal aqui no Zona Curva, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do sistema internacional. Antes de mais nada, oi, eu sou a Giovana Branco, eu sou doutoranda em Ciência Política e mestre em Relações Internacionais, e eu estou aqui para comentar vários acontecimentos extremamente importantes que aconteceram no mundo nesses últimos dias. Temos outras regiões do mundo que também estão em bastante tensão nesse momento, mas também que parecem, haver alguns avanços rumo à paz. E isso a gente vai falar agora sobre o Oriente Médio, já que a Arábia Saudita apoiou o acordo que o Trump decidiu fazer com o Irã, mudando seu posicionamento em relação aos últimos anos. Isso mostra uma mudança de postura dos sauditas na região do Oriente Médio, já que um acordo que foi muito similar ao atual acordo proposto do Trump não foi aceito lá no período do presidente Obama, o que mostra, justamente essa mudança de posicionamento, um acordo que é muito próximo, que praticamente é igual ao que o Obama tentou fazer lá atrás, agora com o Trump tem sido visto com bons olhos pela Arábia Saudita. Aproximadamente 10 anos atrás, o Trump fez um acordo com o Irã sobre o programa nuclear iraniano, e ele foi chamado, na época, de um acordo fracassado e fraco pelos sauditas, mostrando justamente um posicionamento bastante duro, em relação à política dos Estados Unidos na região, pedindo, de alguma forma, uma política mais dura, mais intervencionista do Obama na época. Mas agora, diferente, da comemoração que os sauditas tiveram quando Trump abandonou esse acordo que foi fechado pelo Obama lá atrás, nesse momento em que o Trump busca retomar um acordo, os sauditas estão aparentemente apoiando essa iniciativa. Essas negociações dos Estados Unidos foram retomadas com o Irã agora no início do mandato de Donald Trump, mas com poucas novidades em relação ao acordo que o próprio Trump se retirou lá atrás. Agora, a diferença é que os sauditas declararam que esperam, na verdade, que esse acordo possa aumentar a paz na região, mas também a paz no mundo, mostrando justamente uma posição bastante diferente da monarquia saudita em relação à possibilidade de escalada de tensões no Oriente Médio, mas também aos seus próprios interesses. Nessa última década, a gente percebeu que a relação entre o Irã e a Arábia Saudita foi se tornando um pouquinho melhor. Era uma relação bastante tensa lá atrás, mas que agora já tem algum tipo de estabilidade. Em 2023, por exemplo, eles anunciaram uma reconciliação formal mediada pela China. Então já deu ali algum tipo de mudança no tom dessas relações já há alguns anos atrás, e agora, de novo, esse novo posicionamento da Arábia Saudita mostra, de fato, uma mudança nesse sentido. A Arábia Saudita também vem passando por uma mudança interna que é importante para compreender esse processo todo de mudança em relação ao Irã. Eles têm passado por um processo, um programa de diversificação econômica, buscando justamente não estar mais tão excessivamente dependentes da exportação de petróleo, que hoje é a principal atividade econômica da Arábia Saudita, e de fato é uma relação de dependência bastante excessiva. Então, o governo da Arábia Saudita vem tentando promover outros setores econômicos, principalmente os setores de tecnologia, de negócios e de turismo. E a perspectiva de um conflito no Oriente Médio, com drones e mísseis iranianos, por exemplo, sobrevoando a Arábia Saudita, seria um problema gigantesco para esse plano, para esse planejamento econômico de longo prazo. Então, o medo de uma escalada de tensões entre o Irã
e outros países do Oriente Médio, ou entre o Irã e os Estados Unidos, poderia transformar, por exemplo, os estados do Golfo em alvos potenciais de ações militares. E é algo que atualmente a Arábia Saudita não tem o menor interesse, já que isso seria não apenas uma questão de insegurança regional, como também de problemas econômicos no futuro. A gente tem percebido uma segunda rodada de negociação sobre o programa nuclear que aconteceu nessa última semana e estabeleceu uma agenda para negociações rápidas entre Estados Unidos e Irã. O Trump não foi muito claro sobre quais seriam as intenções dos Estados Unidos nas negociações, para além de impedir que o Irã desenvolva uma bomba nuclear, enriqueça o urânio a princípio, potencialmente para desenvolver armamentos, né, não apenas para uso pacífico, médico, entre outros. Então a gente não sabe exatamente quais são os objetivos centrais desses processos de negociação que estão acontecendo. Mas, segundo oficiais iranianos, as negociações não fariam com que o programa nuclear do país fosse completamente desmantelado. Não haveria uma perda de infraestrutura na região. Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Catar e também o Bahrein apoiaram esses esforços do Trump de retomar as negociações com o Irã, sobretudo em relação ao programa nuclear, claramente preferindo um caminho diplomático em relação a uma possível escalada da violência, já que o Trump também já havia comentado que, caso um acordo não fosse alcançado com o Irã poderia se tornar um potencial alvo militar dos Estados Unidos. E essas tensões também vêm aparecendo em outros casos, né? Já que as negociações entre Estados Unidos e Irã acontecem em meio a um outro cenário de tensão regional, que é justamente a realização de ataques militares de Israel em Gaza, que vem aumentando, e também os Estados Unidos, que estão atacando atualmente alvos e estruturas dominados pelos Houthis no Iêmen, que são apoiados pelo Irã. Então é um processo bastante pouco linear e que a gente ainda precisa também acompanhar o desenvolvimento para compreender se um novo acordo pode ou não surgir entre Estados Unidos e o Irã.